O nosso tema de hoje é o casamento. Tanta coisa mudou de um tempo para cá em relação ao casamento que fica até difícil nós conceituarmos exatamente o que é o casamento. E é até bom falarmos sobre essas mudanças para também entendermos o que foi e por que foram se modificando as características do casamento ao longo do tempo. Então, tem algumas coisas que eu enumerei aqui para tratar. A primeira delas é a questão da livre escolha. Antigamente, e em alguns lugares ainda é assim, os pais escolhiam os futuros noivos e noivas dos seus filhos. E isso, obviamente, quando havia esta possibilidade. Estamos falando aí das classes mais favorecidas. Então, havia, por parte daqueles que iam se casar, uma passividade. Eu vou casar com alguém que meus pais escolheram. É uma conquista da sociedade a abolição desse método de casamento, porque quando nós vamos escolher a pessoa com quem vamos nos casar, é um sinal de que já temos condições de fazê-lo. Reparem que muitos pais não têm mais condição de impor, mas continuam ali naquela influenciação perniciosa. Olha, você tem que casar com fulano, você tem que casar com fulana, porque é uma boa pessoa, é de uma boa família. Muitas vezes a boa família é boa por causa disto aqui, não é? Então é preciso entender que é atribuição de quem vai casar escolher com quem. Aí tem pais e mães que vão dizer assim: ah, mas vai casar com alguém que não presta. Pode até ser, mas faz parte do aprendizado do espírito, viu? Outra coisa que acontecia muito e ainda acontece é a obrigatoriedade de casar virgem, a virgindade, e isso principalmente no lado feminino. Parece que o homem tinha salvo-conduto para perder a sua virgindade nos bordéis e a mulher não, teria que se manter ali pura, entre aspas, porque a virgindade por si só não garante a pureza de intenções, de sentimentos e de pensamentos, mas tinha que se casar virgem, a mulher tinha que se casar virgem. E hoje, gradativamente, não existe mais este preconceito vai desaparecendo, porque assim como o homem tem direito de perder a sua virgindade antes, a mulher também tem este direito e cabe à consciência de cada um saber como e quando perder esta virgindade, como e quando iniciar a sua vida sexual. É preciso orientação muito mais do que repressão. Muito bem. Outra questão é a monogamia. O casamento é visto como um compromisso entre duas pessoas, mas vemos que em algumas culturas existe ainda a poligamia e de um tempo para cá são muitos os casais que adotam o chamado casamento aberto. Não, eu estou casado com ela, mas eu dou liberdade a ela de ter outros parceiros, assim como me dou a liberdade de ter outras parceiras. Outros, então, querem fazer um casamento a 3, a 4 e assim por diante. É um direito de cada um. Sobre isso, os espíritos
falaram no Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 4, que a monogamia é um progresso para a humanidade, porque, segundo eles, na poligamia só existe a sexualidade, não existe o verdadeiro afeto. Isso, obviamente, é discutível e varia de caso para caso. No entanto, vamos assinalar que a eclosão destes casos, onde a busca pela sexualidade, pelo prazer sexual, se tornou mais desenfreada, passou a ocorrer na nossa sociedade na medida em que espíritos muito vinculados aos desvarios sexuais foram se reencarnando ao longo das últimas décadas. Então, como reflexo disso, para estes espíritos manterem-se encarnados e monogâmicos não é tarefa fácil. Eles vão dar vazão e estão dando vazão aos seus instintos e usando as mais variadas justificativas. E é difícil convencê-los de que a monogamia, o compromisso afetivo com uma única pessoa, seria mais saudável para o seu equilíbrio emocional, para o seu equilíbrio psíquico, porque, na maioria dos casos, eles estão fascinados e acostumados com essa ideia. Então, demanda tempo para que eles se desgastem nesta prática poligâmica, nos abusos das suas funções sexuais, para então entender que o melhor mesmo seria uma relação sólida, consolidada no afeto e com o compromisso com uma única pessoa, pelo menos uma de cada vez. Pois é assim que a humanidade vai lentamente caminhando. Nós vamos aprendendo com as experiências malogradas no campo da sexualidade para cada vez mais entendermos que o sexo sem o amor, sem o respeito, sem o compromisso, pode nos conduzir a inúmeras situações dolorosas. Mas tem mais coisas, olha só. O casamento, normalmente, para ser considerado casamento, precisava de uma oficialização, uma cerimônia de caráter religioso para dar satisfação à religião, à igreja, à sociedade e, obviamente, a cerimônia para dar sustentação legal perante as leis civis. Pois bem, hoje em dia são muitas as pessoas que passam simplesmente a morar juntos. Não, vamos tentar, vamos ver se dá certo primeiro. E a partir desse período, aí sim buscam a oficialização. Outras nem fazem questão dessa oficialização. A respeito disso, tem algumas pessoas que, em se considerando espíritas, procuram o centro espírita, o palestrante espírita e perguntam, escuta, não tem casamento espírita? Porque eu, como espírita, não quero casar na igreja católica, na igreja evangélica, eu quero casar no centro espírita. Sinto muito, mas não existe esse tipo de cerimônia dentro do espiritismo, porque é apenas uma filosofia com implicações religiosas. Ah, mas o espiritismo não é uma religião? Pode-se considerar como tal pelos inúmeros ensinamentos a respeito de Deus, da nossa relação com o destino futuro, com a divindade, mas não uma religião institucionalizada. Não existe um papa, não existe uma autoridade superior e não existem ritos, rituais ou cerimônias propriamente espíritas.
O que existe é muito espírita que gosta de cerimônia, mas isto já é outra coisa. Pois bem, então, se a pessoa quer fazer uma cerimônia para reunir os amigos, para comunicar, olha, estou oficializando a minha união e é espírita, não tem nenhum problema se ela reservar um espaço ali na sua cerimônia para que seja feita uma prece, uma bênção superior para aqueles que estão oficializando a sua união, uma oportunidade para que todos os amigos ali presentes se unam numa vibração de amor em favor do casal. Tudo isso é válido, tudo isso funciona, mas não podemos chamar isso de casamento espírita, porque não existe esta coisa de casamento espírita. Combinado? O que existe é o casamento, aquilo que está unindo uma pessoa a outra. Combinado? Isto é o que vale muito além desta ou daquela cerimônia. Mais uma coisinha que mudou ao longo do tempo: a submissão da mulher. Nem sempre muda, mas a tendência é mudar. Porque antigamente a mulher era submissa ao homem. Em alguns casos, como disse, ainda é, e ainda há religiões que pregam esta submissão baseadas nas escrituras antigas, no Velho Testamento. E isso eu gostaria de falar para estas pessoas, porque algumas assistem às minhas palestras. Eu quero dizer o seguinte: olha, aquilo que foi escrito lá no Velho Testamento foi escrito para uma humanidade que estava num estágio evolutivo muito diferente do nosso. Pessoas que precisavam de regras mais impositivas para terem ali a sua disciplina, para se manterem sob determinado controle. E hoje, ao longo dos milênios que se passaram, tudo isso mudou e continua mudando. Além do que, aquelas coisinhas lá escritas no Velho Testamento foram homens que escreveram, ok? Então, quando nós hoje lidamos com esta insubmissão feminina, temos que ver isso com bons olhos. Por quê? A mulher submissa, ela não estará com esta submissão ajudando ao seu marido na sua jornada evolutiva, porque a submissão o colocaria e o coloca numa zona de conforto. Eu mando, aqui eu falo, ninguém contesta, ninguém discute. Notem que eu estou falando da submissão. É diferente daquela situação em que um cede em favor do outro. Porque há inúmeras situações na vida dois em que um dos dois tem que ceder. Quando é sempre um que tem que ceder, aí sim se torna submissão. Pois bem, hoje em dia não existe só a mulher submissa, há homens que se tornam submissos também. Um se submete ao outro, seja por qual razão for, mas se coloca ali numa posição em que não está definitivamente colaborando com a felicidade do outro e muito menos com a sua própria felicidade. Deixa-se de ter experiências de aprendizado para simplesmente tornarem-se passivos, subjugados diante da vontade do outro. Isto não é saudável para quem quer que seja. E outra questão que se transformou ao longo do tempo é a de que o casamento deveria ser sempre entre um homem e uma mulher. E hoje nós temos as uniões homoafetivas sendo cada vez mais
reconhecidas e respeitadas. Isso, no meio espírita, causa um certo impacto, porque dentro da doutrina, trazida na metade do século XIX, não se abordava ali a questão da homossexualidade. Não havia condições para a sociedade receber informações disso naquela época. E com base em alguns relatos de homossexuais e da homossexualidade em alguns livros espíritas, alguns espíritas concluíram que o homossexual deveria sempre frear os seus impulsos sexuais num celibato para assim sublimar a sua sexualidade, atuando na arte, atuando na prática do bem e da caridade, ou seja, transformando aquelas energias que se canalizariam para o ato sexual, canalizariam para a prática do bem e para as manifestações artísticas. Isso, sem dúvida, em alguns casos é até recomendável, não só para homossexuais, como para heterossexuais também, mas querer aplicar essa regra a todos que se encontram na homoafetividade é muito complicado. Dizer para eles, olha, freia aí o seu instinto sexual e vira artista, vira um filantropo, não é assim tão fácil. E isso acaba se transformando numa espécie de preconceito, muitas vezes velado e outras vezes escancarado. Então eu sugiro que as pessoas que condenam as uniões homoafetivas por acharem que é coisa do demônio, ou como alguns espíritas acham que é um ponto fora da curva da evolução, ou seja, que a pessoa homossexual estaria deixando de evoluir por ser homossexual naquela encarnação, eu convido essas pessoas a conhecerem alguns casais homoafetivos que estão ali vivendo bem, vivendo em harmonia. Não encontramos ali traços de desequilíbrio, não encontramos ali desvarios que os condenem perante as próprias consciências. Então, como julgar que a homoafetividade seria um ponto fora da curva da evolução nestes casos, se eles estão aprendendo com o amor que nutrem um pelo outro, com a ajuda que prestam um para com o outro, com a paciência que tem que ter para com os defeitos um do outro? É um exercício que muitos dentro da homossexualidade estão conseguindo levar adiante da melhor maneira possível. Então, é assim que nós encontramos a homoafetividade também dentro deste conceito, casamento. Mas o que é exatamente um casamento considerando todas estas transformações ocorridas ao longo do tempo? Aí eu criei uma definição, não é uma definição perfeita com toda certeza, que é a seguinte: o casamento é uma união de almas, com compromissos recíprocos, objetivos comuns e compartilhamento de afeto e sexualidade. Não sei se vocês gostaram, mas é a definição que eu encontrei. E com base nisso, vamos entender do lado espiritual como são os casamentos, que tipos de uniões, do ponto de vista espiritual, nós vamos encontrar. Então temos as uniões de almas gêmeas. O Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, fala sobre as almas gêmeas. Falam que são espíritos criados um para ajudar o outro e que, neste processo, eles se amam com naturalidade e a maior alegria deles é estarem juntos na caminhada evolutiva. Então, quando estão juntos na Terra, casados, eles
se amam, não se trocam por ninguém, fazem de tudo para permanecerem juntos, mas tem um detalhe: ao longo da evolução, com muita frequência um acaba evoluindo mais rapidamente do que o outro, então eles acabam se distanciando por estas diferenças vibratórias que se tornam como barreiras e necessidades de aprendizado no compromisso com outras criaturas que a criatura devedora, que o espírito devedor assumiu ao longo do tempo. Então é assim que as uniões de almas gêmeas no planeta Terra, na condição de pessoas casadas, é extremamente rara. Não sei se vocês conhecem um casal assim, mas são raras estas situações. Vamos encontrar também uniões de almas afins, espíritos que têm afinidade. Muitas vezes não reencarnaram com o propósito de se unirem, de se casarem, mas por conta das circunstâncias da vida, das necessidades de carência afetiva, de encontrarem alguém para compartilhar suas experiências, acabam mudando o rumo dos seus programas reencarnatórios e acabam se encontrando e criando ali um vínculo que pode ser mais ou menos saudável dependendo de como esses indivíduos conseguem levar adiante este mesmo vínculo. Não tem compromissos, não tem dívidas umas com as outras, mas encontram ali afeto e afinidades suficientes para iniciar um relacionamento. E existem as almas em reajuste. São os casamentos mais numerosos que temos na Terra. Espíritos que trazem entre si dívidas conscienciais e relações de amor e ódio. Ódio é meio pesado. Então, vamos dizer assim que, ao mesmo tempo que gostam, também tem mágoa. Também tem coisas do passado a serem perdoadas. E esses espíritos assumem o compromisso de, na atual existência, conseguirem esta reparação e este entendimento através do casamento. Um casamento em que muitas vezes virão filhos que também fazem parte deste processo de reajuste consciencial. Explica-se aí por que tantos casamentos acabam se desfazendo ao longo do caminho. Porque além dos defeitos que cada um traz, também vem esses resquícios do passado que ecoam no íntimo das criaturas, dificultando ali o perdão, a aceitação do outro e a expansão do amor. Vejam que dificuldade muitas vezes reveste uma união. E olha que muitas vezes tudo isso é piorado porque existem interferências externas de encarnados e desencarnados que também não querem aquela união. A coisa já não estava legal, ainda vem coisa de fora para perturbar. Olha, precisa muita persistência para levar adiante em bases saudáveis. Mas existem também as uniões de almas carentes. A carência afetiva, ela faz parte da humanidade, então nas outras uniões nós também vamos encontrar a carência afetiva. Só que quando ela se torna a base para um relacionamento, então a pessoa carente, ela acaba tentando encontrar no outro aquele que vai suprir a sua carência. Então, se a pessoa não se gosta, se a pessoa acha assim que não vale muita coisa e que vai depender de alguém aparecer na vida dela para mudar, para fazê-la feliz, aí esta pessoa tem tudo para criar uma relação com base na carência e atrair então um outro espírito também carente, só que muitas vezes esse outro manifesta a carência de uma outra forma.
ele tem carência de mandar, de comandar, de fazer com que os outros aceitem a sua vontade. Então, ele se torna, na relação, o manipulador, aquele que vai fazer de tudo para submeter a outra pessoa aos seus caprichos. E isto também é fruto da carência. Vejam só, tem tudo para dar errado isso daí, só que muitos persistem nesse tipo de relacionamento sem buscar uma transformação, sem buscar uma mudança e sem buscar um encerramento desse relacionamento, simplesmente porque acham que é aquilo que tem que ser, que aquilo ainda é melhor do que ficar sozinho. Quanta coisa, não? Muito bem, diante disso, é preciso, para aqueles relacionamentos que estão em vigor hoje, ou seja, para o meu relacionamento de hoje, seja ele já um casamento, um namoro, alguma coisa assim, ou para aquele que eu quero ter um dia, é necessário a construção da harmonia. Porque nada pior do que um relacionamento sem harmonia, moldado por ciúmes, por desmandos, por desvarios, por traições. Isso não é bom, isso não é saudável. Então, a construção desta harmonia começa dentro do nosso íntimo. Então, antes de pensar no relacionamento, vamos pensar em nós. O quanto eu preciso me harmonizar, o quanto eu preciso entender que é necessário transformar no meu íntimo para chegar a um relacionamento saudável. Eu preciso ter, para comigo mesmo, um bom relacionamento. Eu preciso me amar. Me amando um pouquinho que seja, diminui o meu nível de carência. Eu não vou precisar tanto do amor do outro para ser feliz. Eu já me amo, eu já me perdoo, eu já me aceito. E aí ter alguém do meu lado, aí vai ser tudo de bom, porque eu vou encontrar alguém a quem eu vou ajudar com o meu amor, com a minha dedicação, com o meu desejo de que ele seja feliz e, em contrapartida, encontrar, na medida do que o outro é capaz de sentir e de fazer, alguém que também estará comigo, me ajudando, me auxiliando, me amando e satisfazendo as carências afetivas e sexuais que trago. É assim que gradativamente nós conseguimos construir um casamento saudável, seja ele de que tipo for, de que tipo de união espiritual nós temos, mas o importante é saber por onde trabalharmos, contando não só com a ajuda espiritual através da prece, mas com toda e qualquer ajuda da psicologia ou de quem quer que seja, para entendermos onde podemos ser melhores um para com o outro. E assim nós vamos conseguindo aprender com estes relacionamentos, inclusive com aqueles que precisam ser encerrados para o nosso próprio bem ou para o bem da pessoa que está conosco. Entender estes mecanismos também é um aprendizado e também faz parte da construção gradativa da nossa harmonia e da nossa felicidade. E que Deus nos abençoe e nos auxilie nesse processo. Que assim seja.